Conhecimentos dos pré-concursos, conhecimentos BGE, técnico, historiador, questão de conhecimentos técnicos, com do censo e apostilas. Mas não tem muita coisa não, isso aqui é louca. Vamos lá. Isso aqui só vai dar uma ideia, tá? Tipo, tem muitas coisas que que não vão cair na prova porque elas não estão na apostila licenciador. Mas é interessante. Tipo, tem questões dos censos anteriores. Você pode ter uma ideia de como é que ela vai cair. As coisas, né? A lista de endereços. Um dos recursos do dispositivo móvel da coleta DMC é composta por endereços trabalhados, sensor censitário de pesquisa anteriores, é também chamado de lista prévia. Isso, certo. A ação alternativa que ocorre espontânea as orientações que o licenciador deverá seguir para atualizar a lista de endereços prévia. Isso aqui fala de instruções do usar o DMC, é um interessante tipo de questão. Confirmar os endereços que continuam presentes no campo após a verificação, apenas informar o agente censitário supervisor ACS sobre os novos endereços, excluir os endereços que não forem encontrados em campo. Confirmar os endereços que continuam presentes em campo após verificação. Apenas informar seu agente supervisor sobre os novos endereços, excluir os endereços que não forem encontrados. Isso está errado, você faz tudo sozinho. Pelo menos é isso que faz o iniciador. Interessante. O carinha, o iniciador confirma no DMC. O carinha não só verifica, ele adiciona também. E exclui as coisas que foram desaparecer. Apenas escolher os novos endereços que foram encontrados e manter os endereços que não foram encontrados em campo. Obviamente você tem que excluir as coisas que não foram encontradas. Confirmar os endereços que continuam presentes em campo. Uma certificação e incluir os novos endereços encontrados. E escolher os endereços que não foram encontrados em campo. Confirmação, inclusão e excluir. Viu? Confirmar, incluir e excluir. Acertamos. Próxima questão. Em relação ao censo demográfico realizado pelo IBGE, é correto afirmar que é a principal fonte de dados sobre a situação da vida da população nos municípios e localidades. A última coleta do censo demográfico no Brasil ocorreu no ano de 2000. Não. A principal fonte de dados sobre a situação de vida da população nos municípios e localidades. Isso faz sentido. Os dados do IBGE não podem ser utilizados para a definição de políticas públicas. Podem sim. É a operação realizada para cada 5 anos, a cada 10 anos. Dados sobre a distribuição do território no país e a evolução do seu quantitativo ao longo do tempo são coletados pelo censo do IBGE. Isso aqui parece certo também, mas deixa eu tentar encontrar um erro. Dados sobre a distribuição territorial no país. Distribuição territorial faz sentido. E a evolução do seu quantitativo ao longo do tempo não são coletados. Espera, tá escrito não são coletados, isso está errado. São coletados. Tinha que ter um não ali no meio, né? Trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado por elementos como ruas, estradas de ferro, cursos de água ou encostas, podendo apresentar-se de forma irregular em alguns locais chamado de quarteirão. Esse conceito se chama quadra. Logradouro é o nome da rua, bairro é o bairro, loteamento não tem, e face ao lado da quadra, e quadra é a quadra. Setor censitário que abrange a baixa quantidade de domicílios ou onde não foi identificada a presença de domicílios. A definição acima se refere a qual tipo de setor? Baixa, não. Não. Alojamento, não. Setor com baixo patamar domiciliar faz sentido. Ou aglomerado, setor normal. Mas vamos ver o setor com baixo patamar. Interessante, não? Deixa eu ver uma coisa. Atualizador de questões, educador de atualizações. E não tem não. Outra coisa que cai no concurso recenseador, IBGE, é o nome dos lugares. O nome que eles dão para os lugares que dá na apostila. Deixa eu voltar aqui. A questão do agrupamento indígena é um setorzinho que tem pessoas indígenas, né? O subnormal é o estranho, o não especial é o que não tem nada diferente. Estranhos, não especial, é porque eles fazem uma diferenciação entre agro e entre urbano, sabe? Tipo, quando tem muitas casas, é um aglomerado. Quando não tem nada desse tipo de coisas, ele não é especial, entende? O alojamento e acampamento, ele é só um local, não é um domicílio, ele é um domicílio, não é um local, tá?
Para fins de coleta, o IBGE identifica as estruturas territoriais por meio dos setores censitários. Qual setor censitário é caracterizado pela forma de ocupação legal de terrenos de propriedade alheia, públicos ou privados, para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais pela localização em áreas restritas à ocupação? Bom, basicamente não entendi o que eles querem aqui, não. Estruturas territoriais por meio dos setores censitários. Tá. O setor censitário quer dizer pelo quê? Ocupação legal de terrenos. Ocupação legal de terrenos não é base militar. Não é um alojamento ou acampamento. Pode ser aglomeração do mundo normal. Agrovila de PA, isso aqui é um treco bem diferente. Setor de baixo patamar domiciliar, a gente acabou de ver. Vamos falar esse aglomerado subnormal. Se não for ele, é o alojamento. Aglomerado subnormal. O que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o subnormal... Deixa eu escrever bonitinho. O sub... E o normal. Sabe o que? Qual é a fórmula que a gente viu? É I... o subnormal é ilegal. Bom, só é estranho o jeito que é a ocupação, né? Ilegal. As alternativas abaixo referem-se ao trabalhador e as características do registrador. Exceto a alternativa está em contato direto com o público, ele representa o IBGE para a sociedade. Hã? Registrador. Sobre o registrador, isso aqui está certo. Está acontecendo com o terceiro, então é o registrador. Responsável por fazer trabalho de coleta de dados por meio de entrevista com moradores, está certo também. É peça-chave do RC, isso está escrito na apostila também. É o elo entre aqueles que coletam as informações e aqueles que gerenciam o posto de coleta, isso faz sentido, total sentido. Seu trabalho consiste em obter as informações junto aos moradores de uma determinada área nos locais onde residem. Tudo tá certo. O único que pode ser considerado que talvez não seja certo é esse aqui, o de coleta de dados. Por quê? Talvez ele não seja considerado isso. Talvez o agente censitário supervisor que seja considerado entre o elo entre os que coletam informações, que seria o registrador, e aqueles que gerenciam o posto de coleta, que seria o censitário municipal. Entendeu? Próxima questão. O posto de coleta, quando afirmar, que é o lugar onde o trabalhador... Bom, ele é só a base. Não é onde o registrador trabalha. O registrador trabalha em campo. Isso aqui é a base que ele volta algumas vezes, para deixar as informações, entende? O posto de coleta é o local de trabalho criado permanentemente. Não é permanente. Durante seu trabalho de coleta, o registrador ficará lotado em um local móvel, chamado de posto de coleta. Não é móvel. O posto de coleta reúne-se equipe encarregada de registro de coleta de dados de uma determinada área. Isso faz total sentido, faz certo. Vamos ler os outros. O posto de coleta é o local de trabalho onde o registrador onde realizará a coleta de dados. Posto de coleta é representação gráfica. Espera, não tem como fazer coleta de dados lá, né? Posto de coleta é representação gráfica no setor censitário? Não. Então só tem esse aqui que faz sentido, o C. E deu certo, né? Somos muito espertos. Sempre que necessário, o registrador deverá comparecer ao posto de coleta para que o supervisor possa avaliar o seu trabalho e corrigir possíveis falhas. Nos casos em que o supervisor indicar a necessidade de corrigir algum dado coletado, o que deve ser feito. O supervisor irá ao campo sozinho para corrigir a falha do registrador. Nos casos em que o supervisor indicar as necessidades de corrigir algum dado, o dado que deve ser feito, não é o supervisor que faz, o próprio registrador irá retornar ao campo para corrigir. Isso aqui é fácil se você entende o que ele quer. Com relação ao manual do registrador e ao manual de entrevista, pode afirmar que reúne conceitos e definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho dessas atividades e ao registro das informações. São representações gráficas da área a ser licenciada. São equipamentos para registro de armazenamento. Isso aqui é o DMT. São compostas por endereços trabalhados no setor censitário e pesquisas anteriores. O manual não tem endereço, não é um mapa. São instrumentos que não podem ser consultados pelo campo, é claro que podem ser consultados. Manual, né? Reunir os conceitos, as definições, os procedimentos e as orientações necessárias ao desempenho de suas atividades e ao registro de informações. Olha, uma questão de anunciados. Vamos ver o que tá aqui. Dispositivo móvel de coleta DMC é um equipamento para registro de armazenamento das informações coletadas em campo deste dispositivo. É possível acessar?
Mapa móvel tem como acessar isso sim. Manual do recenseador. Já que o DMC vai ser usado pelo manual do recenseador, tem isso sim. Espera, eu acho que só tem 2 manuais ali, uma pegadinha. Só tem um manual, eu acho. Manual de entrevista, tem. Manual de recenseador. Tem. Vou falar que tem. Mapa de setor? Não. Obviamente no DMC não tem o mapa de setor, porque isso é de papel. Não, não. Esse aqui, esse aqui. E último dias, lista de endereços, tem. Quer dizer, questionários, tem. Lista de endereço, tem. O último dias, crachá. Crachá é físico também, não faz o menor sentido. Legal. Questão. É de suma importância que o licenciador apresente uma postura de trabalho adequada e que use sempre o crachá para de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. Sobre os itens presentes do crachá, é correto afirmar que é composto por... Que é proveito do crachá? Já teve questões disso aqui com outros concursos do IBGE. Daí, antes de ler a coisa, vamos ver. Daí tem um crachazinho lá, um quadradinho. Daí tem uma foto. A foto eu acho que eu desenhei no lugar errado, então deixa eu desenhar de novo. Isso aqui é um carinha. Daí ele tem uma foto. Daí ele tem a identificação do recenseador. Tem um QR Code aqui. E tem a marca do IBGE aqui. Entendeu? Isso é o crachá. Daí, nas questões de crachá, normalmente eles colocavam 1, 2, 3 e numeravam essas 4 coisinhas. E perguntavam o que era, né? E era muito fácil, né? Porque elas eram óbvias. Também tinha questão que falava, tipo, que aqui tinha informações do responsável, que não tem nada a ver, claro. É que o caixa é seu e você é um recenseador, então seria informações do recenseador. Se você fosse o cara o responsável, ser supervisor, a gente estar supervisor, daí seria informações dele, né? Não faz o menor sentido. Vamos ver o que vai estar aqui. Foto do agente de cidade e o supervisor. Essa é uma importância que o recenseador represente. Tá vendo? Isso aqui acabou aparecendo a pegadinha que eu falei agora. Foto da gente. Por que vai ter foto do seu chefe no seu crachá de recenseador? Não faz o menor sentido, certo? Então isso aqui está errado. Foto do recenseador, óbvio. Vamos ver se os outros que tem alguma foto estranha. Foto errada. E acabou sobrando 3. Tá. 1, 2, 3 pontos. Corre code para informar os dados do entrevistado diretamente no site do IBGE. Obviamente isso aqui está errado de novo, porque não tem uma associação certa, né? Os dados obviamente não são entrevistados. Você que vai entrevistar agora e vai receber os dados. Então isso aqui está errado. São os dados recenseadores, isso aqui está certo. Os dados recenseadores, isso aqui está certo. 2 pontos. O terceiro fala diretamente do site do IBGE e agente de recenseário. São daquele recenseador. Vai dar para ver o nome do chefe dele? Isso seria interessante, mas não. Obviamente, de novo, não tem um treco. Foto do recenseador, QR Code de recenseador diretamente do setor IBGE e dados do recenseador também. Ou seja, é tudo, o crachá serve simplesmente para fazer todo tipo de confirmação que o cara é do IBGE. A outra coisa que você deve pensar é que debaixo do crachá tem o telefone 111x1111 para você ligar para o IBGE, se você não conseguir usar o QR Code, entendeu? Daí dá para confirmar as informações do recenseador. Era esse aqui, né? Próxima questão. A abordagem correta do recenseador contribui para uma resposta mais rápida e diminui a possibilidade de recusa do informante em prestar as informações. Nesse sentido, é fundamental que o recenseador consiga construir uma resolução de parceria com o informante. Quando as condutas abaixo correspondem a uma postura adequada do recenseador, o recenseador deve ler cada uma das perguntas, interpretá-las e, após sua compreensão, deve fazer a pergunta ao informante. Isso está errado. O recenseador tem que fazer objetivamente todas as perguntas do jeito que está escrito e não fazer interpretação própria. Pausa. Voltando. Bem, essa aqui vai ser a última questão que eu vou responder sem ler, se lendo os trequinhos.
Depois eu vou responder as questões, tipo, dá 5 segundos, daí eu vou pausar, responder. E depois eu vou pular, dizer que tá certo, que tá errado, e depois eu vou para a próxima. Bom, vamos lá. Quando necessário, é essencial que o licenciador aborde temas delicados como política e religião, emitindo sempre sua opinião. Obviamente, não. Tá até recomendado que não faça isso. O licenciador deve utilizar sempre gírias para informante. Não, isso não. O licenciador deve desviar-se de informar afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados. Certo. Se possível, deve fazer comentários adicionais. Não. Tá bem? Certa a resposta. Próxima questão. Sobre o mapa do setor censitário digital, é correto afirmar que 5, 4, 3, 2, 1. A resposta é exibido por meio de uma imagem digital, tá? Obviamente ela é obtida por GPS, né? Imagem satélite da área do setor. Em que consistem as coordenadas geográficas? Essa aqui também repete bastante no IBGE, basicamente uma questão de latitude ou longitude. Você lembra as definições que estão escritas na apostila, né? 5, 4, 3, 2, 1. E a resposta era a primeira. Bom, na verdade essa resposta é bem estranha, mas as outras se cancelam, né? Então, próxima questão. A abordagem aos moderadores é um momento delicado da coleta de dados e é também o momento em que o informante faz o seu primeiro julgamento do licenciador. Neste primeiro contato, o licenciador deve evitar 5, 4, 3, 2, 1. Resposta é demonstrar autoridade em relação ao informante. Isso é óbvio, é porque isso é rude. Próxima questão. Quem deve explicar para o informante de forma clara e segura a importância dos testes de homologação em 5, 4, 3, 2, 1. O licenciador. Próxima questão. Em caso de existência da prestação de informações ao IBGE, é necessário que o licenciador consiga apresentar argumentos convincentes de informações ao informante relutante. Esses argumentos, exceto, e tem sim uma lista na própria apostila de tipos de argumentos que podem ser dados, tipo a importância das informações para políticas públicas que serão feitas no local, entende? Vai, 5, 4, 3, 2, 1. Bum, e essa resposta. Deixar claro o informante persistindo sua recusa que responder o questionário será aberto um boletim de ocorrência. Óbvio, porque isso não é crime. Recusar dar informações pro IBGE não é crime, tá? Faz o nosso sentido ter um boletim de ocorrência. Próxima questão. A violação do sigilo por servidores, agentes da pesquisa e do iniciador, está sujeita a, seja uma questão de punições. 5, 4, 3, 2, 1. E essa é a resposta. Estão de acordo com as normas de legislação. Obviamente, e não pode quebrar o sigilo das informações do IBGE. Tem várias considerações disso. Mas o mais básico, a punição mais básica que está na apostila, obviamente, dependendo do que você responder, o que você quebrar o sigilo, tem outros tipos de punições e mais graves, né? As mais básicas é tipo você ficar comentando as informações que você conseguiu como recenseador das pessoas lá para outras pessoas e influenciar elas, entende? E se você falar isso, você vai ser demitido imediatamente. Claro que vai ter outras sanções, outras coisas também. Próxima questão. Não será considerado moradora na domicílio de origem, mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses de pessoa que. Daí essa aqui é uma questão que também muitas caem. Bom, quando você faz as questões de IBGE, você percebe que basicamente as perguntas são de 3 tipos. Ou ela fala de como uma pessoa tem que agir, ou ela fala algum tipo de especificação do profissional que vai ser, tipo licenciador, agente ou agente municipal. Mas isso mas depende mais, essa aí do agente depende mais do que prova você está fazendo. O que eu quero dizer é que se você está fazendo uma prova de agente, vai ter coisas sobre o agente, vai ter uma questão de agente censitário municipal e vai falar nas alternativas atribuições do agente censitário supervisor e assim, trecos. Depois vai ter uma informação sobre as informações que você consegue do DMT, uma questão de como agir, né, o óbvio, tipo não ser rude, não faz alergias. E depois dessas 4 coisas básicas, tem o mais importante, que é algumas questões do foco do censo. No caso aqui, tipo, já teve 2 censos, tem questões de censos do censo agropecuário
E agora a gente tá fazendo questão de censo domiciliar, certo? Daí o que que vai... As informações básicas do censo domiciliar estão lá na própria apostila, são 4. São uma parte de educação, daí vai ter uma questão de como você vai descobrir coisas de educação e treco, obviamente com a entrevista. Tem uma questão, tem informações do trabalho, que você também vai conseguir com as entrevistas. Depois disso tem as informações que você consegue nem meio que de olho direto mais, que é a do morador, e as condições de vida dele, e as condições de vida do domicílio, e as condições de infraestrutura do domicílio, né? Entendeu? 4 coisas básicas que a gente vai conseguir nesse treco. Nas informações que vai cair no concurso, então desses 4 caras, vai ter questão de algum desses 4 caras, né? No caso aqui, quando fala de morador, daí ele tem várias observações na própria apostila falando de como é que vai se considerar uma pessoa, quando que não é considerada, quando que ela tá morando em um lugar, daí ela é considerada morador desse lugar, entendeu? Tipo, o mais óbvio que tá lá é que se a pessoa se mudar, ela não é mais moradora daquele lugar, então ela não é considerada moradora do domicílio, entendeu? Simplesmente assim, se mudou, se mudou. E agora vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Você já entendeu essa coisa de se mudar? É tipo uma coisa bem... Quando a coisa é subjetiva, ela... Mesmo o cara pode ser considerado ainda morador, mesmo que ela não esteja lá por 12 meses, que tem aqui tá na questão. Fora por mais de 12 meses. Mas, se for objetiva, ou seja, direto, bem super óbvio, tipo, tem até coisas assinadas e trecos, o cara não é mais morador, entendeu? Essa força de ser coisa objetiva não precisa ser apenas do próprio carinha, pode ser força maior, tipo um julgamento, entende? Vai, pausa. Bom, daí a resposta é essa aqui. Tenha sido condenado com sentença definitiva declarada. Bom, isso aqui é o básico, mesmo que também é básico, mesmo que não seja confuso, por causa que ele não fala que a pessoa está presa definitivamente, sabe? Mas quando a pessoa tem certeza definitiva declarada, ela é presa imediatamente, e daí onde é considerado uma moradia dela é o próprio lugar, o presídio, o lugar que ele está preso, entende? O resto é tudo coisa que fala temporária, ou que ele não tinha escolha, entende? Ou seja, ele foi mudado subjetivamente, mudado sem a decisão dele mesmo. Tá vendo? Tipo, o serviço militar, ele tem que trabalhar no serviço militar, não tem como ele não ficar lá, entende? A mesma coisa com essa cidade de sua comunidade tradicional, por causa que ele foi para trabalhar. Internado no treco de ensino, se há que é temporário, os outros 2 são temporários, os 2 são permanentes, mas são coisas que é obrigado o cara a fazer. Esse aqui é o objetivo que o cara foi condenado. Não deu para fazer uma análise meio de treco objetivo naquela lá, né? Esse objetivo que eu falei. Bom, sobre o mapa setor cidtário em papel, é correto afirmar que, obviamente, é um mapa, né? Vamos ver o que tá lá. Eu acabei não dando pausa. É uma representação gráfica da área a ser recenseada, obviamente. O mapa é um mapa, né? Não tem como colocar informação no mapa. Próxima questão. Com base na apostila de estudos dos conhecimentos técnicos a serem implicados nos testes de homologação de equipamentos e sistemas de censo demográfico. Eu afirmar que... 5, 4, 3, 2, 1. Bom, daí uma pergunta sobre os testes, os questionários, né? Só o básico que você tem que saber é que, primeiro, tem só 2 testes, e o nome deles pode ser usado nas questões para confundir a pessoa. Um é o questionário que é especial, que tem mais coisas a ser chamado de amostra, que é quase toda a questão aqui. O básico é o básico. Daí, uma coisa aqui, ó. Os quesitos questionários serão aplicados em todos os domicílios. Essa, na verdade, esse enunciado, ele aparece em muitas questões do IBGE. O básico é que os quesitos do questionário básico são questionários aplicados em todos os domicílios, e não de amostra, porque uma amostra é mais complicado. Basicamente, é que o questionário básico, todas as perguntas que estão no questionário básico também estão no questionário de amostra. Daí, objetivamente, isso quer dizer que todas as questões que o questionário básico é sempre feito. Daí, as outras questões é tipo, que coisas são perguntadas, quem escolhe quem é que vai receber o questionário. Bom, a resposta era, o questionário de amostra é respondido por uma parte da população, e ela é selecionada aleatoriamente, não tem especificação não. Mais uma questão, que é o teste de homologação, que essa aqui é importante. Bom, ela não é uma questão que cairia no IBGE de agora, mas ela cairia por causa da apostila desse cara aqui, desse teste de homologação.
Bom, obviamente não é uma grande operação de estatística porque não é o censo. É o mapa do setor, obviamente não é o mapa. É o espaço físico de posto de coleta, isso é o posto de coleta, né? O manual do licenciador e é o manual de entrevista. Daí deu tudo errado, né? Eu achei que se falasse uma grande operação estatística seria falando do censo. E um teste de homologação é um teste de censo, só que eu não achei que não seria considerado censo grande por causa que não é do país inteiro. Mas obviamente ele é grande também, porque acho que o teste de homologação ele é feito tipo em um estado inteiro, ou num município inteiro. Mas vamos lá, né? Obviamente o teste de homologação não é um mapa, não é espaço e não é um manual, né? Faz o menor sentido essas outras questões. Qual será o verdadeiro ponto do teste de homologação? Hein? Mas isso aqui também dá uma prerrogativa, uma força do que outra questão pode cair no treco da prova do IBGE vencedor, que é o que é o censo. Daí ele vai falar, é uma pesquisa de grande porte federal do IBGE que dura de 10 em 10 anos. Você consegue informações dos moradores e domicílios, trabalho e educação, tipo stand. Próxima questão. A segurança da informação é um aspecto que deve ser demonstrado nas atitudes do licenciador, com o qual possui deveres e responsabilidades junto ao IBGE. Segurança de informações, se lembra daquela coisa de sigilo, né? Sobre o sigilo das informações, é correto afirmar que 5, 4, 3, 2, 1. Pum. E essa é a resposta. O informante deve ser avisado de que as informações só poderão ser utilizadas nos fins estatísticos. Você lembra de uma questão anterior em que perguntou que tipo de informações o licenciador pode falar pro informante para ele ter treco? Isso é uma delas. Essa aqui, o informante deve ser avisado de que as informações não podem ser utilizadas para outro e não tem como serem identificados. Entendeu? Daí o resto é mó, tipo, não tem punição de sigilo. O IBGE pode divulgar individualizadas e não, né? Nem tem direito como identificar individualizado. Próxima questão. Qual é a primeira atividade do agente censitário supervisor? 5, 4, 3, 2, 1. Você lembra que o censitário supervisor, ele é do tipo supervisor, ou seja, ele é um cara administrativo que ajuda a equipe de recenseadores. Se lembra que também tem uma questão que falou, o supervisor, ele é o elo entre o posto de coleta e o recenseador, entende? O coletador de informações. 5, vamos lá. Pum. Daí essa questão, a gente errou. Bom, eu também queria escolher essa aqui, ó. Reconhecer o setor censitário. Basicamente, o AGS tem que fazer uma coisa que está lá na própria apostila dizendo que ele tem que fazer. Que é, além de supervisionar, que é o óbvio, se tivesse uma questão de supervisionar, seria certa. Mas ele está perguntando da primeira atividade. E a primeira coisa que ele tem que fazer é só um reconhecimento básico, entende? Um reconhecimento básico do local em que os licenciadores vão trabalhar. O que significa isso? Ele tem um próprio nome, essa pesquisa que eu não lembro no momento, mas basicamente ele vai olhar tipo, se aquele lugar tem ruas certas, tem calçadas, tem pontes. Bom, o que isso significa é tudo que eu falei aqui. Ele vai verificar se é possível, se o carinha ele vai verificar o básico, se o carinha vai conseguir se mexer por lá, se o licenciador vai conseguir trabalhar nesse local, entende? É a mesma coisa que ele faz quando é um local de índios ou um local de quilombolas. Ele tem que ir lá falar com o supervisor desses locais e pedir a autorização para o licenciador entrar lá e fazer as pesquisas, entende? Daí, vendo isso aqui, onde ele zerá o seu ponto de vista e pergunta. E a segunda aqui, que é ambígua, mas eu escolhi ela porque ela é ambígua, porque é uma coisa que é meio estranha, porque ela é óbvia para todo mundo fazer. O resto não é coisas que ele se faz, né? Evitar a perda de informações de coleta. Obviamente, na verdade não tem muita especificação do se o agente censitário supervisor recebe as informações. O que a gente sabe é que ele tem que ele avisa o recenseador para ele ir para o posto de coleta e deixar as informações que estão lá no DMT, entende? Ou seja, não tem uma coisa sobre se o supervisor recebe as informações e guarda elas. Faria sentido, tipo, o carinha fica lá no setor censitários, dos recenseadores, ele fica viajando entre os setores censitários lá com o carrinho dele e ajudando quando é necessário. E daí, faria sentido se ele, tipo, depois que os carinhas terminassem seus trabalhos, ele ia lá e pegava o DMC, falava para eles irem lá no recenseador, entende? Evitar a perda de informações coletadas. Bom, próxima questão. O domicílio só será caracterizado corretamente quando só forem atendidas simultaneamente as condições, hein? Domicílio caracterizado corretamente.
Esse aqui também teve muita questão e eu já errei elas, então eu aprendi. Basicamente tem um tipo de separação para ser considerado domicílio, porque tem domicílios que são no mesmo local, entende? E daí elas têm que criar um tipo de... Tem dois critérios que tem que ser utilizados. Se esses dois critérios, se esse localzinho que está sendo considerado um domicílio tiver esses dois critérios, então ele é considerado um domicílio. O básico é separado. O que significa separado? É que a saída desse localzinho não afeta e não entra em contato com os outros locais. Um exemplo disso seria, que é usado na própria apostila, é tipo, o cara mora lá num sótão, ou ele, sei lá, ele mora na parte de cima, no segundo andar do local. Segundo andar, tá vendo? Daí, para ele sair dessa casa que ele tá morando, sei lá, de aluguel ou treco, ele vai lá e não entra em contato com o morador, o dono da casa, entende? Tá, não mora aqui com o morador. Ele pode sair sem entrar em contato, e isso significa separação. Se isso é um dos pré-requisitos. E o segundo é a individualidade. Quer dizer, na verdade, isso aqui não é o nome dele. Opa. A individualidade. Na verdade, isso aqui não é o nome dele, eu não lembro direito o nome. Mas basicamente, o cara tem a independência financeira dos outro treco, né? Tipo, ele paga as contas de luz desse localzinho dele. Tchauzinho. Vamos ver qual é a resposta. Resposta de separação e independência. Próxima questão. Sobre a condição vencedora, correta afirmar aqui. Vamos ver o que ele faz. E a resposta certa é: não deve fazer comentários sobre qualquer informações obtidas durante seu trabalho. Essa aqui é interessante, porque essa aqui é uma daquelas que fazem confusão, né? Sabe, o que eu quero dizer confusão é que tem muitas questões que os caras falam não ou falam deve. Sabe, sim e não. E daí, quando eles vão lá nas alternativas, eles colocam muitas coisas óbvias, daí faz uma confusão. Isso já aconteceu, é quando a pessoa acha que a questão é super fácil, ele é super rápido e acaba pulando coisas que são obviamente certas, mas a cabeça dela não raciocinou que é essa a resposta certa. No caso, seria essa aqui. Normalmente, quando você pensa em uma coisa que não deve fazer, obviamente, é uma coisa que não seria certa, né? Quer dizer, normalmente você consideraria uma coisa que está escrita não como negativa e não pensaria nela certa, e se você ficaria confuso nessa aqui, perderia tempo, né? Mas é simplesmente isso mesmo. Todas as questões falam coisas que você não deve fazer, e essa aqui é a única que fala coisa que você não deve fazer, que tá certa. Tá, entendi? Todas as questões aqui devia estar escrito não deve. Não, você não deve fazer isso, não deve fazer isso, não deve fazer isso, não deve fazer isso também. E a única que tá escrita o não é essa aqui, e ela é a certa. É engraçado, né? Próxima questão. A pesquisa urbanística de entorno dos domicílios é um o quê? É um levantamento de informações realizadas por observação do momento anterior à coleta de testes de homologação. Busca resultados de infraestrutura urbanística, fornecendo insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta de dados. Quem é responsável? O responsável por fazer essa coleta básica, que nem apareceu na questão antes, é o supervisor. Para comentar, essa coisa de insumos é meio estranha, mas você lembra o que eu disse, que ele vê coisas de ruas, coisas de pontes, trecos? Isso é coisa dos insumos. Basicamente, ele vai verificar, com essa verificação básica geográfica, ele vai descobrir se o recipientador vai precisar de ajuda ou coisas para se locomover nessa área censitária. Imagina que ele está lá num local de... Vamos dizer que ele está lá num local indígena lá. Daí, num local indígena, tem umas casas que estão separadas por, sei lá, um rio, ou uma ponte, ou um mato. Daí o que o cara tem que fazer? Obviamente ele tem que dar já que ele conseguiu as informações diretas. Bom, ele não precisa passar por essas coisas, mas ele conseguiu informações, ele tem que organizar os tecos necessários para esse cara fazer o trabalho dele seguramente. Por exemplo, contratar um barcozinho para ele atravessar, se fosse um riozinho que tinha que atravessar, ou dar o equipamento de proteção, tipo galocha, sei lá, o que seria necessário para ele atravessar esse matozinho com um acompanhante, entendeu? Ele percebe essas coisas, entende? Bom, próxima questão. Qual é a função que desempenha o agente sanitário municipal? Ele é o gerente do posto de coleta. Próxima questão. Esse agente sanitário, ele é um
setor censitário, um local, né? São dados não. Representação gráfica, interessante. E deu errado, né? Ah, a representação gráfica é um mapa, falei errado. É a unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. A cenário alternativa em que corresponde a dos grupos de ações em que o agente censitário municipal estará à frente do trabalho do censo. Agente municipal, né? Entrevista não técnico, visita e não gerencial e técnico. Isso. É técnico. De acordo com a estrutura da censitária simplificada, quem responde ao agente censitário municipal, técnico administrativamente, é o açaí, né? Não. A sinal alternativa é que indica corretamente os requisitos acerca de quem deve ser licenciado e quem deve ser licenciado. As datas estão estranhas, né? Próxima questão. Sobre a espécie de unidade de visitada, a alternativa que corresponde aos 3 tipos de identificações que poderão ser encontradas no campo do dia a dia de trabalho de coleta de dados. Isso aqui é específico, bem específico, né? É o tipo de questão de moradia e é difícil. Na verdade, não é difícil, né? Eu achei que estava falando daqueles tipos de considerações de domicílios coletivos e tecos, mas não, olha. É básico. Moradias, casas e estabelecimentos. Estabelecimentos é um. Tá. Nossa, né? Que deu errado. Domicílios, estabelecimentos e edificações mistas. Ah, não é casas, né? É sim. E não é moradia. Domicílio é a mesma coisa que moradia. Bom, a edificação e estabelecimento é um lugar que é feito, usado para compras e trecos. Edificação é domicílio e estabelecimento ao mesmo tempo. Próxima questão. Trata-se de local estruturalmente separado e independentemente que se destina a ser de habitação de uma ou mais pessoas. Esse é o estabelecimento? Não, esse aqui é um local. Primeiro grupo, segundo grupo, não sei o que é isso. Independência e domicílio. Então, reformar que em 2020 o IBGE realizará. Tá. Esse aqui dá pra ver com a imagem do IBGE, né? Talvez esteja imaginando o próprio cartão da prova. Sabe a imagem do censo? Ele, na verdade, é engraçado. A pessoa provavelmente não vai notar isso, mas ela é como se fosse um rasgão de um animal, sei lá. Quer dizer, pra mim parece um rasgão de um animal, só que é tipo assim, é um 2, 3, com um X de riscado entre os dois. Ou seja, tem quatro linhas com uma no meio. Isso significa o quê? É o X33, entendeu? É o 13, 13º, esse demográfico. Faz sentido, né? Retrato do corpo inteiro do país. Daí, olha, essa aqui é uma questão de pegadinha, mas se fosse do recenseador, ela vai ser do corpo inteiro. Mas já que essa aqui é uma questão de teste de homologação, ela é só da parte do país. E não é que eles queriam que respondesse o corpo inteiro? Interessante, né? A pesquisa urbanística do entorno dos domicílios. Pesquisa em torno do entorno é um levantamento de informações realizados por observação em um momento anterior ao da coleta de teste de homologação, ou seja, antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa deve ser feita pelo... essa pesquisa que ficou aparecendo toda hora lá, que é o agente estadual de supervisor que faz. É básica, sabe? Aquela coisa que vai ter insumos e que ele vai ter uma informação básica da geografia do local. O DMC é o equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. Essa é uma alternativa que responde ao que pode ser acessado no DMC. Manual, pode. Espera, ao que pode. Isso pode, vai. Primeira questão. Próxima questão. Acerca do conceito de quadro, assinale a alternativa correta. Quadro? Valor numérico. Né, que era isso aqui? É que no texto tá normalmente quadra e não quadro, e daí eu achei estranho. Daí eu coloquei, escolhi a opção quadra, que era quadra, deu certo. Isso aqui é informações sobre localização.
Dessa de área de via pública, reconhecida pela comunidade. Daí, isso aqui é um logradouro. Sentida pela comunidade é um logradouro. Analise essas alternativas abaixo cerca das coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas, então vai ser longitude e latitude. Você tem que conectar a longitude com a sua linha específica, tá? O Equador ou o Greenwich. E também você tem que conectar ela com o norte, sul e leste e oeste. Eu acho que essa aqui tá errada. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá certa. 1, 2, 4. Vamos lá. Errado, só 1 e 3 tá certa. A longitude é leste e oeste, né? Eu achei que a longitude era norte e sul. Remuneração mensal do licenciador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades licenciadas, pessoas licenciadas e registro no controle da coleta de dados. Remuneração mensal do licenciador será por produção, calculada por setor censitário, conforme taxa fixada, de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades licenciadas, pessoas licenciadas e registro no controle da coleta de dados. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta. A. Sobre remuneração bruta somente se desconta pensão alimentícia quando houver B. Sobre remuneração bruta somente se desconta pensão alimentícia quando houver B. Devido ao fato do licenciador não possuir um salário fixo, este não recebe 13º salário, nem férias indenizadas C. Devido ao fato do licenciador não possuir um salário fixo, este não recebe 13º salário, nem férias indenizadas C. Os descontos mais comuns que costumam ocorrer da remuneração são INSS, IRPF, pensão alimentícia quando houver e valores de produção recebidos indevidamente D. Os descontos mais comuns que costumam ocorrer da remuneração são INSS, IRPF, pensão alimentícia quando houver e valores de produção recebidos indevidamente D. Remuneração líquida é o ganho total do licenciador produção mais salário família quando houver. Remuneração líquida é o ganho total do licenciador produção mais salário família. Forma de ocupação ilegal de terrenos de propriedade alheia públicos ou privados para fins de habitação em áreas urbanas e, em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. A definição acima refere-se a que tipo de setor censitário? A. Agrovila dupla projeto de assentamento B. Agrupamento quilombola C. Alojamento para acampamento D. Aglomerado subnormal I. Agrovila dupla projeto de assentamento para alojamento resolver questão. Repetida. Qual a área de trabalho onde se localizam os domicílios e os estabelecimentos que serão visitados pelo licenciador? A. Município B. Distrito C. Posto de coleta D. Estado I. Setor censitário resolver questão. Foi aprovada e classificada no concurso do IBGE para o cargo, cuja atribuição é supervisionar o trabalho de uma equipe de licenciadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, ela buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2020 se concretize com sucesso. De acordo com o texto acima, qual a função que Joana exercerá? A. Coordenador do censo domiciliar é um tipo de setor censitário que A. É comum e não se enquadra em nenhum outro tipo de setor censitário. B. Conta mais de 50 domicílios que se encontram associados a projetos de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizada pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias de determinado assentamento rural. C. Abrange baixa quantidade de domicílios, ou onde não foi identificada a presença de domicílios. D. Conta com a instalação administrada por um comando das Forças Armadas, assim considerado caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. E. Existem 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais moradias contíguas espacialmente por vínculos familiares ou comunitários. Resolver a questão. João e Maria estavam estudando para o concurso ao cargo de agente censitário do IBGE, quando surgiram algumas dúvidas acerca do Censo Experimental 2019. Qual das alternativas abaixo apresenta a informação correta sobre o Censo Experimental 2019? A. A data de referência para o Censo Experimental 2019 é o dia 31 de agosto de 2019, à meia-noite. Isso significa que os licenciadores deverão considerar a realidade desse instante do tempo como referência para a coleta de dados B. Entre as principais pesquisas feitas pelo IBGE, encontra-se o Censo Experimental, que é a operação realizada a cada 10 anos para contar a população e obter informações C. A data de referência para o Censo Experimental 2019 é do dia 23 de setembro de 2019 a 22 de novembro de 2019 D. A coleta do Censo Experimental será realizada no município de Poços de Caldas, Minas Gerais, a partir do dia 31 de agosto de 2019. Antes da execução de um censo, é realizado um ensaio geral com o objetivo de testar todas as definições e procedimentos planejados. Para a operação censitária de 2020, esse ensaio será o Censo Demográfico 2019. Recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. Recenseador representa a imagem do IBGE no contato com os informantes. É imprescindível se conscientiza disso. Como o censo é a operação em que o IBGE percorre todo o país, a interação de cada recenseador com cada informante é fundamental para reforçar a confiança e a credibilidade da população em suas pesquisas. Sobre este assunto, analise as afirmativas a seguir. E o recenseador deve se identificar sempre de forma clara ao seu interlocutor, deixando seu crachá visível e esclarecendo os objetivos da operação censitária. E é preciso vestir-se de forma adequada e discreta, e estar sempre portando o crachá de identificação. O crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE. E é essencial evitar temas delicados, como política ou religião, não emitir opiniões, procurar desviar-se de afirmações polêmicas e manter o foco na coleta de dados.
E V. Não é necessário informar ao entrevistado sobre a possibilidade de verificar a identidade do recenseador pela internet ou por telefone, pois já existem outras formas de identificação, como boné, crachá e colete. Setor censitário e posto de coleta é correto o que se afirma em A. O trabalho do recenseador consiste em percorrer todo o posto de coleta sob sua responsabilidade, registrando endereços e realizando as entrevistas com os moradores. B. No setor censitário reúne-se a equipe encarregada do gerenciamento, da supervisão e da coleta de dados de uma determinada área. C. Durante o seu trabalho, o recenseador ficará lotado em um local físico sob responsabilidade do IBGE, chamado de posto de coleta. D. O setor censitário é um local de trabalho criado temporariamente pelo IBGE para dar suporte à operação censitária. E. Posto de coleta é um local de trabalho do recenseador, onde realizará a coleta de dados. Resolver questão. Sabe se aquele última questão, né, de confundir as pessoas entre posto de coleta e setor censitário. Assinale a alternativa correta acerca da utilização do equipamento para registro e armazenamento das informações coletadas em campo. A. Durante a utilização do DMC, não poderá o recenseador atualizar a lista prévia de endereços, sendo essa atribuição somente do supervisor. Errado. B. Não é possível acessar mapa do setor censitário pelo DMC, pois o mapa em papel é um dos instrumentos do recenseador. C. O DMC é a principal ferramenta de trabalho no cotidiano do agente censitário supervisor. D. No DMC, podem-se acessar mapa do setor censitário digital, lista de endereços e questionários básico e amostra. E. O DMC é um equipamento para registro das informações coletadas em campo e que por isso é a prova d'água, não necessitando de cuidados nesse sentido. Resolver a questão. A verdade é que eu não entendo por que o DMC não é considerado o principal método de trabalho, porque ele é o treco que ele tem que usar para coleta de informações, né? Sem o DMC é impossível o carinha trabalhar, meu. Não faz o menor sentido, era no seu principal. Caracterizam-se pelo caráter aglomerado de domicílios, normalmente distantes entre si não mais que 50 metros, e separados da franja das cidades e vilas em mais de 1 quilômetro, com a exceção aplicada aos núcleos urbanos. A definição acima refere-se à que situação dos setores censitários. A. Área urbana de alta densidade de edificações. B. Aglomerado rural. C. Núcleo urbano. D. Área rural exclusiva e aglomerado. I. Área urbana de baixa densidade de edificações. Resolver questão. Assinale a alternativa correta sobre os tipos de questionários. A. O questionário da amostra é aquele com maior número de quesitos, em que serão registradas as características da economia durante o período de coleta. B. Os quesitos do questionário da amostra serão aplicados a todos os domicílios. C. O questionário da amostra é aquele com menor número de quesitos, em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência. D. O questionário básico é respondido por uma parte da população, selecionada de forma aleatória por meio de cálculos específicos. E. O questionário básico é aquele com menor número de quesitos, em que serão registradas as características do domicílio e de seus moradores na data de referência. Resolver a questão. Crachá é o documento que credencia o funcionário a realizar a pesquisa para o IBGE, cujos itens são foto, dados do recenseador e o QR Code. De acordo com a informação acima, o QR Code constante no crachá de identificação do recenseador serve para que o informante possa a. Confirmar os dados do recenseador diretamente do site do IBGE. B. Realizar seu cadastramento junto ao site do IBGE. C. Acessar todos os resultados obtidos pelo IBGE ao final do censo. D. Obter todas as perguntas que serão realizadas pelo recenseador. E. Confirmar a realização da pesquisa em sua residência junto ao site do IBGE. Resolver a questão. Não tô prestando atenção. Confuso, né? Vamos, tchau, essa é a última questão. Confirmar os dados do recenseador, de acordo com as informações acima, o QR Code constante para a notificação do recenseador, separa que informações pessoa realizar seu cadastramento junto ao site, não, é confirmar dados. Certo, todos, obter, confirmar, tá. Legal, né? Tchauzinho.